Shaivismo de Cachemira é formado por uma filosofia, por um canone de literatura própria, não é védica, é agâmica, né? Essa literatura, ela define o que nós chamamos de confidencialidade, de particularidade com relação ao Deus Shiva. Deus Shiva em Cachemira é conotado como o Senhor Supremo, Parama Shiva, né? Está além da trindade, né, divina. Ele é conotado não só como Deus, como o Senhor Supremo. Isso para a Índia é como explicar de forma simples na nossa linguagem, Deus de Deus. Ele é Deus do Criador. Isso é inconcebivelmente humano, é imaginar que existe essa concepção. Mas para a Índia existe. Então, dentro dessa concepção, a tradição se define como espiritualidade, orações, jejuns, conhecimento do sânscrito, a formação, que é a pedagogia aplicada humana, isso é iniciático. Ela tem preceitos do sânscrito que não precisa de outra escola, é muito completa. Então nela está composto antropologia, física, medicina, filosofia, metafísica, literatura, gramática de Cachemira particularmente, que é uma coisa muito valorizada em diferentes culturas mesmo da Índia. Quando estudamos a metafísica, ou seja, está além do que é lógico, né, no estudo de Cachemira, que seria a espiritualidade, lá vai explicando como é emanado o universo. E dentro dessa emanação do universo vai explicando o sânscrito metafísico. O que é significado desses sons? Para nós é só um som que nós falamos, né? Para a Índia, ou para Cachemira em particular, é uma emanação viva com uma deidade cada um. Por isso que na Índia, se você fala sânscrito errado, você tem uma influência diferente. Porque você está evocando algo. Por isso que a importância da precisão do sânscrito é sine qua non. Entenderam agora? Isso da não precisão, o que essa pessoa está fazendo fora de conta? Está parecendo uma lama, não está acontecendo nada. Se você tem alguém fidedigno que faz, por exemplo, um preceptor, quem tem um preceptor fidedigno, e se você fizer errado perto dele, ele repete correto, você ganhou o benefício. A sua mente, ela assimila o correto. É a sua manipulação física que não consegue. Ao mesmo tempo que você raciocina para fazer. Não é involuntário. Quando você aprende bem, se torna involuntário. Aquilo passa a fazer parte de você. Então, o sânscrito, a ideia para vocês, para a tradição, quando vocês estão dentro dela, a ortodoxia, não é tornar uma coisa distinta, difícil e longe de vocês. É tornar normal vocês falarem o sânscrito. Falar dharma, falar dharma. Karma é karma, né? Yoga, né? Kundalini, chakra. Tornar isso muito natural, né? Esses termos. Shiva, Krishna, Vishnu, Lakshmi, Saraswati e assim por diante, né? Se for fazer uma recitação, né, você tem que fazer perfeito, né? Com o que nós chamamos de métrica, ou sandhi, regra perfeita de língua. Isso para a sua mente não é normal como a tua mente ou como qualquer outra língua. É diferente. Ela exige de você. Tipo assim, que nem em casa, às vezes, se tem um mantra, eu não sei. Sabe aquele mantra que tem naquele Ganesha Upanishad, que é de proteção? Anantua, Avatuana. Tem coisas que eu não sei pronunciar direito. Então, você está numa escola, então, quando você põe o CD, você tem acompanhamento o que a gente chama de Diksha, quer dizer Kripa. Kripa em sânscrito quer dizer sânscrito, né? Ocidentalmente chamam de sânscrito, do inglês, e sânscrito é do sânscrito, é sânscrito que fala. Sânscrito, você tem uma palavra chamada Kripa, que é a misericórdia. Cada vez que nós produzimos, ou qualquer outra pessoa que se dedica à vida espiritual, produz um trabalho espiritual e ela tem a idoneidade, né, ela é dedicada à vida espiritual, ela é confiável para que você ouça ela. Isso é super importante entender. É
que nem um cantor, né? Aqui no Ocidente, um cantor quer cantar mantra, gravar e divulgar como se fosse música banal. Não é aceitável isso para o sânscrito. É a única língua que não é aceitável, porque ela é uma língua pura. Todo mundo pode cantar, pode se purificar, mas ele não é uma referência para outros seguirem, porque ele não tem o que a gente chama Shakti, a potência de mantra, que transforma uma outra pessoa cantando. Então aquilo vai virar uma música vazia, ele não vai formular o que eu disse, o sânscrito direito. Então aquela deidade que deveria estar contida no mantra, não vai estar. Vou dizer por quê. Porque tem uma história, tudo na Índia tem exemplos. E tem um exemplo de um semideus, não era humano, semideus, quer dizer, ele deve saber mais que um humano muitas vezes, alguns, né? Não todos. Ele fez meditação. Dizem que os demônios na Índia fazem meditação. E eles entram numa austeridade tremenda para conseguir poder, e poder para dominar, né? Isso é bem maléfico, isso é bem, a gente chama assúrico, demoníaco, né? E eles ganharam, porque se eles fazem, nas escrituras diz assim, você faz, você tem que ganhar. Então Deus descende e tem que dar bênção. Na hora que foi dar, ele estava em meditação e disse assim, o que você quer? Existe um outro Deus que os demônios querem no lugar dele, chama Indra, o Senhor do firmamento. Eles querem dominar o firmamento. Quando eles dominam o firmamento, como já aconteceu em algumas eras por grandes períodos, isso não é o lugar de Deus, é o lugar de um dos deuses, que aqui chamaria Deus. O Senhor do firmamento não é Deus, é um Deus, Indra. Ele, em vez de dizer assim, eu quero ser Indra, ele vacilou e disse, eu quero ser Nidra. Nidra quer dizer sono. Brahma tá bom, levantou a mão, passou a bênção para ele, ele vivia dormindo. Só acordava quando estava com fome, para comer. Comia de tudo. Saia destruindo bichos vivos, jogava para cima, que era um demônio, né? Ele ganhou bênção. Aí quando ele começou a infringir de novo as leis do universo, ele é destruído de novo, porque ele infringe. Aí a lei do universo age de novo. Ela dá e você quebra, e se ele não quebrar também, não tem problema, ele tem. É assim que funciona. Por humano, eu garanto para vocês, é a mesma coisa. Isso é sério, é vivo e é milenar. Isso acontece o tempo todo na Índia. A maior desgraça assim da Índia que fazem aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente ninguém se lembra de quem que ensina, né? Na Índia isso é vivo, forte, sublime, porque você não tem como. Você vê que eu falo para vocês de Mahabharata na savana com muito amor, com muito sentimento, porque é tradição espiritual. E se eu não falar, ou se eu não tiver no meu coração isso, as bênçãos não são iguais, não vêm dessa forma. Porque isso é védica, é espiritual, isso é cósmico, isso sempre foi assim, né? Por isso todos foram muito abençoados, né? Não se trata dela ser humana, se trata da praxe espiritual. Entende o que eu estou dizendo? É a praxe. Isso quebra ego nosso, isso quebra isso que torna a gente fundido na vida espiritual. É isso que dentro do que a gente chama ortodoxia, dentro de uma tradição, ensina, para que a gente se molde e cresça. Tá? Se você ficar preso ao seu ego, ao que você acha, aos seus vasanas, à sua composição de ideias que você formou na vida, você não vai entender cultura hindu. Shaiva menos ainda, porque Shaiva é muito confidencial e específica. Não? E se você segue, você só tem a ganhar. Até hoje nunca vi ninguém prejudicado seguir uma tradição, se ela seguir de coração, nunca. Porque ela não é feita para manipular. Se for manipular, não é tradição, é humano. Ela não é espiritual. Ela não é a tradição, a ideologia, né? A ideia revelada, mantida de forma autêntica. Que essa você não precisa manipular. Ela já tem uma força por si só, ela já tem uma atuação viva. Entende? Ela não vai precisar nunca de nada, de nenhuma tendenciosidade. Entende? Isso é primordial vocês entenderem. Até porque quando vocês estiverem lendo sobre um santo, vocês têm que lembrar dele com referência. Quando ouvir falar de alguém que tem a sublimidade, vocês têm que lembrar dele com referência, seja de que linha for. Isso também está fora de contexto de instituição física. É bom entender isso também, né? E isso eu posso falar em particular aqui, eu digo particular com a visão do Shaivismo, que é assim, muitas instituições puxam muito para aquela instituição. Isso é muito humano, é muito limitado dentro do vida espiritual da Índia. A Índia não limita uma instituição física, porque o ensinamento primordial da Índia não é humano. A Índia é a única religião, vamos chamar de religião para ficar compreensível, né? A religião, na verdade, é quando é algo dogmático. Na Índia tem espiritualidade. A lei eterna
dos Vedas, que é assim que é chamado, a Índia, ela é atemporal e não humana. É a única via espiritual que não foi fundada por humanos. Ela não tem um fundador humano. Ela tem os preceptores espirituais que passaram conhecimento, encarnaram no corpo oniscientes e passaram conhecimento. Então isso dá uma conotação de entendimento a todos aqui da seriedade, da sublimidade e importância para a humanidade quando nós temos o privilégio de assimilar esse conhecimento milenar, onde muitos não tiveram.